Então, vamos lá, questão 100. O processo de desintegração do irídio 192, mencionado no texto, corresponde a um decaimento beta. Bem, então a primeira coisa que convém falar aqui, o que seria o decaimento beta? O decaimento beta ele ocorre por causa da decomposição de um nêutron. Um nêutron, ele não tem carga, tá? É zero aqui embaixo, e ele tem 1 de massa. Aqui em cima é 1. Ok? Então, o que acontece? O nêutron, quando ele se decompõe lá no núcleo do átomo, né, ele vai formar um próton, um elétron e vai também formar um neutrino. Então, olha só, um próton e um elétron. O que vem a ser a partícula beta? A partícula beta é justamente um elétron. Então, vou até destacar aqui, isso aqui ó, que eu estou destacando em amarelo é a partícula beta. A partícula beta vem a ser um elétron, ok? Então, olha só, vamos pensar aqui no caso da decomposição então, do irídio. O irídio 192, ele se decompõe transformando em platina. Por que ele se transforma em platina? O número de prótons do irídio é 77. Como é que você sabe disso? É só olhar na tabela periódica. A tabela periódica está lá no final da sua prova. Então, você vai olhar lá na tabela periódica, chega lá na tabela periódica, olha só, esse número que está aqui em cima é o número atômico, ou número de prótons. Então, o do irídio é 77, e olha só, o da platina, que está justamente ao lado, é 78, ok? E o que é isso aqui embaixo? Isso aqui embaixo é a massa atômica do elemento, ok? Que aí é uma média ponderada das massas dos isótopos encontrados na natureza daquele elemento em questão, ok? Por isso que ela é um número quebrado. Por se tratar de uma média ponderada. Em que os pesos dessa média ponderada é justamente os percentuais desse elemento encontrados na natureza. Então, olha só. Então, o irídio ele tem um número de prótons 77. Então, eu já posso inferir que aqui vai ser 78. Por quê? Porque se eu falei que ocorre aqui um decaimento beta, então perceba aqui ó, do lado, ó, partícula beta, também estou destacando ela novamente, aqui com o símbolo correto de partícula beta, né? Aqui ele estava com o símbolo de elétron, né? Mas é a mesma coisa, ok? Então, o que vem a ser aqui então? Por quê? Se liberou uma partícula beta, então houve um decaimento beta, e o decaimento beta ocorre com a formação de um próton, porque o nêutron se decompõe em um próton, um elétron e um neutrino. O neutrino, perceba que ele não tem carga e também não tem massa. O elétron, ele tem uma massa desprezível, né? Aliás, melhor falar, não é que não tem massa, tem uma massa desprezível, tanto o neutrino quanto o elétron. Mas a carga do elétron é de -1. A do próton, ele tem 1 de carga, ele é uma partícula positiva e também tem 1 de massa, ok? Então, olha só, no caso aqui, houve o quê? O aumento de 1 unidade. Aumentou em 1 unidade o número de prótons, por isso que virou 78. Então, sim, o processo de integração do irídio 192, mencionado no texto, corresponde ao decaimento beta. Exatamente isso. Houve a transformação do irídio em platina porque houve o decaimento beta. E o decaimento beta ocorre com o aumento do número de prótons, porque o nêutron se decompõe. Então, por isso, houve um aumento de mais 1. 77 prótons para 78 prótons. Lembrando que o próton é a característica do elemento, é o que identifica ele, o que caracteriza ele fundamentalmente, é o número de prótons. Então, só existe o irídio com o número 77. E também só existe a platina com 78. Não pode ter uma platina com um número atômico diferente de 78, ok? Então é isso. Então o item 100 está correto. Tudo bem? Então, até a próxima, pessoal.